Gente, como vocês estão por aí? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bem na medida do possível. Bom, vamos lá. É o seguinte, esse vídeo de hoje aqui é um primeiro passo para a gente entender o que a gente sente. Como é que a gente sente, por que a gente sofre do jeito que a gente sofre, do nosso jeito. Cada um sofre de uma maneira no mundo, cada um sente dor nesse sentido afetiva, psíquica e tudo mais, de um jeito. Tem similaridades, muitas similaridades entre cada um de nós, mas o formato, a montagem da sua experiência de angústia e de sofrimento, ele é único, né? Ele é só seu, ele é pessoal, é intransferível. Mas sim, existem maneiras da gente conseguir fazer um contorno em relação a isso, da gente conseguir entender melhor o que são essas coisas e por que a gente sofre do jeito que a gente sofre. Então existem maneiras de compreensão disso, que são maneiras que servem um pouco, as maneiras de compreensão servem um pouco para todos nós, em certo sentido. Então hoje a gente vai começar a fazer esse percurso de entendimento dos seus sentimentos. Hoje é o primeiro vídeo dessa série aqui do percurso da autoescrita que entra na prática de elaboração ou nas práticas de elaboração, que são os procedimentos da autoescrita para o entendimento dos nossos sentimentos. Tá bom? Então vamos lá. Hoje vai ser um vídeo simples porque eu vou basicamente entregar para vocês o roteiro da prática de elaboração, explicar algumas coisas, tirar algumas dúvidas sobre a prática diária que ficaram da semana passada e aí a gente vai seguir para trabalhar, para realmente fazer as práticas, tá bom? Vamos nessa, vamos lá. Bom, primeiro, eu tenho algumas coisas que eu tenho que explicar que são importantes, eu acho, aqui para o nosso trabalho. Uma primeiríssima coisa, só para quem fez autoescrita já no ano passado, ou quem acompanhou o processo da autoescrita no canal da autoescrita e tal, vocês vão perceber algumas diferenças, assim, algumas mudanças em relação ao que estava lá e ao que estava agora. É exatamente essa a razão de ser desse percurso aqui. Que eu mudei coisas, eu entendi coisas depois de ter acompanhado as pessoas que eu acompanhei no processo da autoescrita, lá no canal da autoescrita, eu entendi que eu tinha que mudar algumas coisas para melhorar a coisa, né? Para melhorar esse sistema. E aí, inclusive, depois que a gente continuar esse percurso aqui, eu vou mudar outras coisas, é assim que é mesmo, assim, porque eu vou entendendo que tem coisas que podem ser mais interessantes, que podem funcionar melhor e tal. Então, uma das razões de ser desse nosso percurso aqui é para que eu entenda também outras coisas, tá bom? Então, essa é a primeira. Se você já fez, você vai perceber a diferença. Mas não tinha isso, mas espera aí, antes era outra coisa e tal e tal. Normal, é isso mesmo. Tem diferença, de fato, tá? Isso é uma primeira coisa. E agora eu vou entrar rapidamente em alguns esclarecimentos sobre a prática diária que ficaram na semana passada. Aí é o seguinte, o vídeo da prática diária está aí na descrição aí embaixo e vou botar na descrição a playlist inteira da autoescrita, desse percurso aqui. Então, sempre, se você está chegando agora nesse vídeo agora, você volta atrás para o primeiro e vai indo para você entender. Você pode ver esse vídeo, é óbvio que você pode, mas vai fazer mais sentido se você voltar para o primeiro vídeo, que é o 1, né, que é o que a gente está fazendo aqui, que percurso, o que é autoescrita, que percurso é esse que a gente está fazendo de pesquisa de si. Depois você vai para o segundo vídeo, que é o da prática diária, e chega nesse aqui, que é o primeiro das práticas de elaboração. Mas então antes eu vou explicar algumas coisas sobre a prática diária que surgiram como dúvidas, de perguntas que eu recebi, perguntas de comentários no vídeo e tal. Coisas importantes. Primeira coisa. A prática diária... Então, se você não viu o vídeo da prática diária, isso que eu vou falar não faz sentido, né? Mas vamos lá. Se você viu, eu vou explicar. A prática diária, eu acordo... Ela tem que ser feita na hora que acorda, né? Eu acordo e eu esqueço que eu tinha que ter feito. E aí, como é que faz? Não, aí eu fico angustiado. Ou então eu vou dormir já preocupado que eu vou ter que acordar no dia seguinte e fazer. Ou então eu só me lembro no meio do dia
que eu tinha que ter feito e não fiz, e aí eu tento voltar e tal, coisas desse tipo. Ou então eu acordo e eu gosto de ficar na cama percebendo coisas, me notando, pensando, rememorando sonhos, tentando interpretar os meus sonhos, tentando registrar os meus sonhos que estão ainda vibrando na minha cabeça. Eu não quero levantar e anotar, mas aí eu fico pensando que eu tenho que levantar e anotar e tal. Nada disso, no fundo, interessa. A prática diária é só um alongamento para o resto do trabalho. Vocês vão entender daqui para frente, mas como você fizer, tá feito, né? Se você não lembrar e lembrar depois, ótimo, lembrou depois. Se você, entendeu? Se você não conseguir registrar do jeito que tinha que registrar, tudo bem também. Se você quer ficar na cama pensando e tal, e só depois levantar para escrever, tudo bem também. Se você não quiser escrever, que isso virou um inferno, tudo bem, tá tudo bem. Em última análise, isso aqui não pode servir, a autoescrita de modo geral não pode servir para te angustiar mais, para te deixar mais ansioso. Não é essa a ideia. Se está acontecendo isso, você está ficando mais ansioso de qualquer jeito aqui com esse negócio, é o negócio que está errado, não é você, entendeu? Isso é uma regra, assim, se não está funcionando, é a coisa que está errada, não é você que está errado. Sério, isso é sério, não é só uma frase, assim, não é você que... É verdade. Então, se não está funcionando, você vai ter que adequar o troço para o seu funcionamento. É um processo de entendimento de si, isso é um processo de autonomia, né? Falar, então não funciona assim para mim, como é que vai funcionar? Eu preciso não dormir preocupado com isso. Então não importa, vai dormir e esquece. Se você acordar e lembrar, ótimo. Se você não lembrar, você vai sobreviver, vai ficar tudo bem. E aí você depois lembra e fala, como é que era? Porque o que é importante da autoescrita, especialmente da prática diária, o que é importante da prática diária especificamente? É que você comece a fazer um treinamento de percepção dos seus afetos. Num momento que não é um momento de crise. Porque nos momentos de crise, como a gente vai ver na prática de elaboração, nas práticas de elaboração, nos momentos de crise, a gente quer sair da crise. É tipo estar no caixote, no caldo, no mar, né? Quando você está no meio do caldo, no meio do negócio, da onda ali, sendo revirado, você não pensa, o que me trouxe até aqui, como é que isso aconteceu, por que eu peguei essa... Você não está pensando sobre nada disso, você está só tentando sair dali, lutando contra a onda, lutando contra o mar. E é isso que a gente faz nos momentos de crise, é isso que a gente faz nos momentos de crise, é isso que a gente se debate para sair. Nesse processo de se debater para sair, é muito difícil de perceber de fato o que você está sentindo, você quer se livrar do que você está sentindo. Então, a prática diária serve como uma espécie de preparação para você conseguir perceber o que você está sentindo e aprender a relatar, a rememorar e relatar o que você está sentindo. É para isso que ela serve. Não é para nada além disso. É um treinamento para você perceber as coisas fora dos momentos de crise. Para que quando aconteçam os momentos de crise, você consiga estar mais treinado para perceber as coisas. Então, não é nada além disso, não tem nenhuma coisa que vai acontecer, nem nada demais. Aliás, nada disso é nada demais. A vida é importante, isso tudo aqui é só uma coisa, de tentar olhar para as paradas, entendeu? Não é nada além disso, nada, não leva isso a sério. É um exercício nesse sentido. Tem algo é uma atividade aberta que no fundo, ela tem o intento, a intenção de ser prazerosa. Se ela não é prazerosa, se ela não gera assim, um processo de descoberta e de encaixes e de interpretações, se tá te angustiando, é ela que está errada, tá? Isso é muito sério. Outra coisa que gerou muita angústia nas pessoas é eu tenho que jogar o papel fora da prática diária, não posso jogar... Não quiser jogar o papel fora, não joga o papel fora. Tá tudo bem, guarda o papel, põe num cofre, guarda pra sempre e tal. Não é sobre isso. A ideia é que isso aí não seja uma coisa que vire uma outra coisa, entendeu? Mas se você quiser guardar, guarda, o papel é seu. A vida é sua, o papel é seu, você faz o que você quiser com ele. Entende? Não sou eu que vou te mandar e você... Eu não tenho que virar para você a minha voz aqui, a minha proposta, nenhuma figura de autoridade, de lei. Você vai fazer como você puder fazer e quiser fazer. Então, o que te angustiar, você adapta, tá? Autonomia, gente. Lembra, autonomia. A vida é sua. A ideia toda da autoescrita é essa, no final das contas. A vida é sua. Eu funciono aqui como uma espécie de interlocutor, de pessoa que te ajuda nesse processo. Se eu não estou te ajudando, se o que eu estou propondo não está te ajudando, muda. É simples assim, tá? Você não tem nada além disso. Então, não quer jogar o papel fora, não joga o papel fora. Quer ficar na cama meia hora antes de levantar, faz isso. Esqueceu, tá? Não gere processo de ansiedade para você. Eu tenho que botar o despertador, botar um lembrete no celular que eu tenho que... Não, tá tudo bem. E aí, por que é de manhã? Por que é na hora que acorda? Porque é um momento de reencontro entre você e você mesmo, entendeu? Entre essa entidade que percebe que essa é uma coisa fundamental da história.
A gente é composto essencialmente de duas entidades, assim, de duas coisas. Uma que sente, e uma outra que percebe essa que sente. A gente poderia decompor e a gente vai decompor isso mais. Mas essencialmente tem esse troço que experimenta a experiência de estar, que a gente chama de consciência afetiva, e essa experiência de interpretar, de olhar, de pensar, que é a consciência cognitiva. A gente está falando dessas duas entidades dentro de você. O momento de acordar é um primeiro encontro dessas duas entidades. É um encontro, como eu disse semana passada, com os mecanismos de defesa mais rebaixados, um pouco, em geral. Então, é para isso que serve, entendeu? Mas a ideia também pode ser que você possa repassar esse escaneamento da prática diária ao longo do dia, em outros momentos. E ir treinando. É como para quem faz, por exemplo, tem várias técnicas que fazem coisas desse tipo de escaneamento, né? Para quem faz mindfulness, por exemplo, é muito parecido com algumas técnicas do mindfulness, muito parecido. A diferença essencial é que você vai relatar aquilo depois. Aqui tem uma outra parte do treinamento que é conseguir traduzir e relatar. Mas a percepção, você pode usar esse roteirinho aí de escaneamento ao longo do dia, dirigindo no ônibus, andando na rua, conversando com alguém, de se perceber. Isso é muito legal, pode ser muito legal, porque você pode ir treinando a sua percepção, para que nos momentos de crise você esteja mais capaz de olhar, perceber e interpretar. E aí é nisso que a gente vai entrar agora, a partir de agora. E hoje vai, só fora essas explicações, se ficou qualquer dúvida ainda assim, me escreve de novo que eu tento de novo, tá? É essa a ideia, a gente vai indo. A gente tem um ano inteiro para fazer isso. Relaxa, a gente tem um ano inteiro para tentar e depois a vida inteira para continuar, entendeu? Então tá tudo bem. Então agora eu vou fazer com vocês uma coisa, antes de entrar nas perguntas da prática de elaboração, eu vou botar aí na tela um mapinha desse percurso da autoescrita para vocês entenderem. Um mapinha, botei na tela, tomara que eu tenha conseguido botar. Vamos lá. Então tem aí autoescrita, né? A primeira parte é a prática diária que a gente já fez, que a gente está fazendo semana passada. A ideia é que ela seja feita por 7 dias. Ou não, você pode continuar, você pode não continuar. Isso é a tua escolha. É a tua escolha, pelo amor, né? É a tua escolha. Então, tudo bem. Quiser continuar, ótimo. Se quiser não continuar, fez 3 dias e tal, tudo bem. Pensa que isso é um treinamento. É um treinamento. É um treinamento para você seguir adiante. Aliás, tudo é um treinamento, né? Mas, enfim, hoje a gente vai entrar nas práticas de elaboração. Para quem fez o curso comigo antes, não tinham práticas de elaboração, tinha só uma prática de elaboração. Mas eu fui entendendo que ela podia ser decomposta em várias etapas, subetapas. Agora são 4. Então, esboço, estudo, episódios, arco pessoal, né? A, B, C, D. Isso tudo está dentro das práticas de elaboração. Esboço, estudo, episódios e arco pessoal. Hoje a gente vai começar o esboço. Eu vou dar para vocês as perguntas que vão servir para o esboço. Depois desse percurso, que é o percurso mais longo da autoescrita, e nesse processo aqui, a gente vai ficar aqui um tempão, nessas 4 coisinhas aqui, ó. Esboço, estudo, episódios, arco pessoal. Isso é o percurso inteiro, basicamente, né? Depois a gente entra nas práticas mitológicas, que é o resto da vida. Né? 3, práticas mitológicas. Né? O que são? Antes era uma prática só, eu decompus ela também em pedaços. Ela é composta de 2 pedaços maiores, o primeiro eu chamo de origem, e nesse estão 3 pedacinhos, que são personagem, universo e cena original. Então dentro da origem tem personagem, universo e cena original. E o outro pedação dela é o futuro. Então tem origem e futuro. E o futuro vocês vão entender depois exatamente o que é. Isso aqui não é nada demais, tem nomes chiques, porque eu gosto de nomes chiques, mas não é nada de incrível, entendeu? São só nomes, são só palavras que estão tentando representar alguma coisa. Eu vou tentar, todas as vezes, sempre que possível, botar esse quadrozinho aí e tal. Para vocês olharem todos os vídeos. Sim, quando eu achar que sim. É possível que no final a gente altere isso. Inclusive a ideia desse negócio aqui é que a gente consiga alterar coisas, entender coisas melhor, né? Mas bom, voltando. Hoje a gente está no 2, né, nas práticas de elaboração, e a gente vai entrar no esboço, né? E aí, o que quer dizer isso? O esboço é uma primeira tentativa de descrição e reconhecimento dos seus sentimentos. Aqui a gente vai ter um trabalho muito legal, eu acho muito legal, e para mim é legal, tá? Para mim é um processo de criação de sentidos, isso é muito importante, não é para ser sofrido, não é para ser, não estou conseguindo, relaxa, estamos aqui, às vezes não dá para relaxar, eu sei, mas estamos aqui tentando entender coisas juntos, eu estou tentando fazer essa função de ajudar, vamos ver se eu consigo nesse modelo aqui. É muito mais fácil para mim, é lógico, quando eu estou trabalhando com alguém individualmente. É claro que é muito mais fácil, porque a gente vai orientando as coisas, ouvindo ali e tal. Isso aqui é uma tentativa
é assim de um escopo gigantesco. Então é difícil. Então a gente vai tentando com calma. Entendam as limitações disso aqui. Né? Entendam as limitações disso aqui. Mas hoje, então a gente vai olhar pela primeira vez as perguntas do esboço. Né? São 30 perguntas. Vou chegar já já, vou dar as perguntas para vocês, vou ler com vocês as perguntas. Bom, no fundo, o esboço e estudo são a mesma coisa. O esboço é uma primeira tentativa, um estudo é uma tentativa subsequente, seguinte, logo adiante, de responder as mesmas perguntas, só que com mais material teórico, conceitual. Então, hoje eu vou dar para vocês essas 30 perguntas, vocês vão tentar responder do jeito de vocês. Vocês vão tentar responder. É um esboço. Ah, não consigo, não dá certo e tal, não entendi nada. Tudo bem. A ideia mesmo, exatamente, é que você tente do seu jeito. Porque se eu derramar em vocês, neste momento, todo o arcabouço conceitual desse negócio, tudo, por que quer dizer isso, que quer dizer, que quiser dizer, vocês vão ficar preocupados em corresponder a essa minha proposição, a essa minha demanda de você conseguir entender o que é o quê. E eu não quero isso, eu quero que vocês façam um processo de vocês aí. Né? Então é importante que isso aconteça dessa maneira. É um esboço. Vai dar errado, vai faltar coisas, vai não dar para entender e tal. E aí semana que vem a gente vai voltar a essas mesmas perguntas com o entendimento conceitual do porquê dessas coisas que a gente está falando, né? Do que a gente está chamando de sentimento, o que a gente vai chamar de afeto, o que uma coisa tem a ver com a outra, o que isso diz sobre a nossa vida, sobre os nossos mecanismos de defesa, o que são as nossas representações, frases, representações verbais, de imagem, uma série de coisas que a gente vai abrir aí para frente. Mas que agora não é para você ficar pensando sobre isso. Uma série de coisas, mas bom, uma série de coisas. Inclusive esquece isso tudo que eu acabei de falar. Não importa isso agora. O que importa é você tentar responder do seu jeito a essa história. Por isso é um esboço. Acho muito bonito o nome esboço. É um esboço. Depois a gente vai entrar no estudo. Depois do estudo, né, quando a gente conseguir ter mais clara a identificação desses sentimentos que te fazem sofrer, é disso que a gente está falando, a gente vai conseguir identificar melhor que sentimentos são esses, e aí depois a gente vai entrar nos episódios, quando que esses sentimentos aconteceram ao longo da sua vida, e depois a gente vai entrar no arco pessoal, que é uma ordenação cronológica desses episódios, tá bom? Então tá, mas hoje vamos lá, vamos ao esboço. Eu vou ler para vocês, com vocês, as 30 perguntas, elas estão aí embaixo na descrição desse vídeo, tá? Mas eu vou ler com vocês aqui, se você quiser baixa o dedo, não sei como é que faz, mas baixa o dedo aí, para você ir acompanhando junto comigo. Entenda, algumas perguntas não vão fazer sentido para você, talvez. Ah, isso aqui não entendi. Tem algumas, inclusive, que para muita gente não faz sentido mesmo. Eu deixo aí porque para algumas faz. Então, cada um é de um jeito nesse troço. Cada pessoa é de um jeito, gente. Cada pessoa é de um jeito. Muito embora a gente tenha estruturas que são similares entre a gente, cada um de nós experimenta a vida de um jeito, isso é muito sério, tá? Prática de elaboração, esboço, episódio, tá? Essa é a primeira coisa. São as mesmas perguntas que vão gerar esboço e episódio. É uma repetição da mesma coisa. A gente vai fazer de novo esse exercício na semana que vem, olhando de novo. Você vai fazer de novo em casa depois que a gente discutir os conceitos, entendeu? Então, são as mesmas 30 perguntas que servem para o esboço e para o estudo, beleza? O estudo é um retorno ao esboço nesse sentido, tá bom? Pergunta 1 é, esse sentimento / sensação tem nome? Qual? Né? Aí a gente já pode pensar sentimento, sensação, o que quer dizer a diferença entre os dois, mas não importa agora, chama como você quiser chamar. O importante agora é que você chame como você quiser chamar. E se não tem nome, não tem nome, você não consegue dar nome, tem coisas que a gente não consegue dar nome, tá bom? Então, não tem nome e tal, não... Aqui é uma tentativa de descrever esse sentimento, essa sensação. É disso que se trata essa sequência de perguntas. É uma tentativa de descrever, de se aproximar, de conseguir tratar disso como uma coisa, não como uma espécie de fantasma. Eu gosto de pensar nessa imagem de uma espécie de intrusão, né, de um ET, uma coisa que toma conta de você. Então a gente vai conseguir aos poucos descrever, materializar. A ideia é toda essa, materializar, olhar, dar corpo, dar contorno para você poder conseguir ter uma relação com isso mais segura, né, nesse sentido de falar, eu sei o que é isso que acontece. Não é uma intrusão absurda extraterrestre que toma conta do meu corpo. A gente vai entrar nisso semana que vem, mas agora vamos com calma. Esse sentimento, sensação tem nome? Qual? Tem ou não tem? Se não tiver, tudo bem. Ela se repete, né? Ou não? Ou foi uma coisa única, não se repete, aconteceu uma vez. Em que momento do dia? Lembra que a gente está falando de angústia, tá? A gente está falando de uma experiência de angústia. Para cada pessoa é de um jeito. Em que momento do dia? Tem um momento, não tem um momento, enfim, se repete, né? Ao longo da vida, ela se repetiu ao longo da vida ou não, né? É uma coisa única que está acontecendo agora, né? Nesse período. Bom, existe uma imagem que acompanha, tem alguma representação imagética que vem junto com isso ou não tem? Talvez não tenha, às vezes não tem, às vezes tem, tá?
Então, é isso. Existe alguma cor que acompanha? Cor? Claro que não. Tem muita gente que tem um troço, uma cor, né? Então, a gente está aqui tratando dos nossos sentidos, da nossa experiência. Então, tem perguntas que vão parecer estranhas, que vão parecer fazer muito sentido para outras pessoas. Cor? Existe alguma cor que acompanha? Existe um cheiro? Tem, né? Tem gente que sim, tem gente que não. Existe uma sensação no corpo. E, de novo, a gente está voltando à mesma questão. Aqui tem uma repetição, assim. Vai ter uma repetição aqui. Tem uma sensação no corpo. É uma tentativa de conseguir identificar isso que está acontecendo com você. Então, eu vou repetir algumas coisas. Tem uma sensação do corpo, no corpo. Em que parte do corpo, né? Tem uma parte do corpo? Não tem. No corpo inteiro, né? Pode ter uma parte do corpo, na barriga, no peito, na mão, na cabeça, na nuca, no rosto. Pode ter, pode não ter. Às vezes é bem claro isso, às vezes não é nada claro. É totalmente difuso, difícil de apontar um dedo. Às vezes é bem claro, às vezes é um troço lá que acontece em tal lugar. Tá? No corpo inteiro, a sensação é aguda ou branda. Também é importante, né? Assim, é um troço que é uma agulha, uma coisinha que aperta, ou é uma espécie de vibração muito mais assim que paira sobre você, né? Que assim, tipo, né? Uma vibração constante, pode ser. Ela anestesia ou intensifica a impressão do próprio corpo. Isso é uma questão, né? Para você conseguir perceber também. Não tem mais, talvez, não sei, se ela entende. Tudo bem também. Ela remete a algum outro momento da vida? Sim ou não? Futuro ou passado? Aí eu vou derivando um pouquinho isso. Futuro ou passado? Né? Você pode estar se jogando no futuro e isso que gera essa angústia, ou retornando para o passado, repetindo uma coisa do passado e isso que gera essa angústia. Ou dentro. Dentro? Como assim dentro? Essa talvez seja a pergunta mais errada, mais estranha aqui dessa história. Ela remete a algum outro momento dentro, né? Ela te joga para algum lugar dentro de você, alguma sensação dentro de você, um troço que existe dentro de você, algum outro momento dentro, né? De novo, é uma repetição, é uma tentativa de se aproximar dessa experiência de estar aí, onde você está existindo, né? Mas tem um retorno, percebe? Tem um repetir, né? Tentar de novo, a mesma, né? Ou algum outro sujeito, alguma outra pessoa, né? Tem algum outro sujeito que traga isso, alguma imagem de alguém, né? Nessa história, ou alguma produção imaginativa, tem alguma fantasia, alguma imaginação, alguma coisa que faça isso retornar. Existe um objeto que a desencadeia, tem uma coisa, tem um objeto pode ser um sentido amplo de objeto, um sentido específico de objeto. O objeto pode ser um outro, uma coisa, uma situação, uma casa, o carro, enfim, o avião, pode ser um troço desse, ou pode ser um objeto mesmo, né? Uma coisa em si que você toda vez que vê aquilo, uma faca, aquela faca tipo volta para aquilo, para aquela angústia da faca e por aí vai. Então pode ser isso. Cada um é de um jeito, gente. Vou repetir, tá? Cada um é de um jeito. A luminosidade se torna mais intensa ou mais branda, ou turva, né? A luz. Tinham falado da cor, agora a gente está falando da luz. Às vezes tem uma relação muito forte com a luz. Isso tem uma ligação lá com outras coisas e tal, que a gente vai pensar daqui para frente. Mas responda aí para você perceber. Nenhuma dessas respostas é certo ou errado. Nenhuma delas vai revelar alguma coisa. Ah, então é isso, na verdade. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre você se perceber, tá bom? Os sons se intensificam ou se abrandam, né? Os sons se intensificam ou se abrandam, sonoridade, às vezes é insuportável, às vezes você fica surdo, as duas coisas acontecem, ou nada acontece. Os pensamentos aceleram ou se tornam mais lentos, também é uma questão. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre os pensamentos, muito mais detidamente sobre os pensamentos, né? Quando a gente for derivando isso aqui mais, a gente vai falar mais sobre os pensamentos. O que acontece com os pensamentos, né? Aqui, nesse momento, a gente está mais concentrado no corpo, tá? Mas a gente vai falar mais sobre os pensamentos já, tá bom? Quanto tempo dura? Quanto tempo esse troço dura? O que se passa com o seu corpo enquanto ela dura? O que se passa com o seu corpo enquanto ela dura? De novo, um retorno. O que se passa com o seu corpo enquanto ela dura? É a mesma pergunta, refeita, tá? Porque aí você pode retornar a ela. Parte do processo é retornar a mesma pergunta. A experiência é suportável ou não? Em certo sentido, é claro que é suportável, senão você não estaria aqui, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? É insuportável, você tem vontade de se rasgar inteiro ou não, ou você não dá para aguentar, é ruim, mas dá para aguentar. Isso é sempre figurado nesse sentido, né? Não é real assim, porque sempre dá para aguentar. A gente também vai chegar a isso mais para frente, mas enfim. O que acontece depois que ela passa, como você se sente depois que ela passa, como você percebe que ela passou, quando você se dá conta que ela passou, ou você não se dá conta quando você vê já foi, né? Ela se transforma em alguma outra sensação ou sentimento quando ela passa, essa angústia. Existe alguma sensação de prazer quando ela passa ou de alívio, né? Também para pensar. Você já conseguiu traduzir essa sensação ou sentimento para alguém? Uma pergunta também. Você já conseguiu achar um jeito de dizer isso para alguém ou não? Isso é importante para a gente entender em que momento que você está dessa tentativa de interpretação.
Vou lá. Então, importante sobre isso aqui. Tem uma ênfase aqui muito séria na sua experiência corpórea, né? A gente tem um outro lado muito importante que é sobre os pensamentos, as frases, as palavras, tudo isso que existe. Aqui tem pensamento, mas mais no que se refere às imagens. Depois a gente vai entrar nisso com calma. Mas por quê? Porque é uma tentativa de voltar a essa experiência corpórea, de perceber que a gente está falando de algo que se passa com o seu corpo. A gente não vai fazer uma distinção aqui entre corpo e mente, psico e soma, assim, soma e psico, psiquismo e tal. Para mim, isso é tudo uma mesma coisa, né? Não só para mim, para muita gente isso tudo é a mesma coisa. Mas aqui a gente está tentando se aproximar dessa experiência, tá? Na semana seguinte, a gente vai retornar essas perguntas com uma outra ênfase sobre elas, uma outra ênfase conceitual, assim, para repensar o que elas querem dizer. E aí, nos episódios, a gente vai também pensar um pouco mais sobre os pensamentos e as frases, o que isso aparece, qual a relação entre corpo e produção mental, mas que acontece no corpo, não acontece em outro lugar. Nesse momento, é uma tentativa de retorno para o corpo, para você conseguir perceber e descrever, ao contrário do que era só a prática diária, que é só perceber, assim, mais uma ênfase na percepção e depois no relato. Aqui tem uma ênfase na descrição, na capacidade de descrever, né, assim, de dar materialidade, dar contorno para isso. É disso que se trata. Dar materialidade, conferir materialidade para isso que antes é um fantasma, uma intrusão de um fantasma. E você vai dando corpo para ele, transformando o fantasma em monstro aos poucos, e aí com o monstro você consegue se relacionar, você consegue estabelecer uma relação ainda de medo, de ameaça talvez, mas você consegue estabelecer uma relação com ele. Não é estranho totalmente, tal. Mas então essa aqui é uma primeira etapa, tá? Vai com calma, se não conseguir responder uma porrada dessas perguntas, tudo bem, se faltar, não entender, se não fizer sentido, tudo bem, joga fora uma pergunta, coloca outra pergunta que foi importante para você, insere perguntas que possam ser importantes para você. Lembre-se, uma coisa, ou talvez a única coisa importante disso, tenta se concentrar em descrever. Tenta se concentrar em... Você pode escrever textos enormes, não é sobre tamanho, o que deriva daí. É sobre tentar descrever, tentar falar daquilo. Não se concentrar em produzir imagens, o barco no oceano, do sei lá o que e tal. Não é sobre isso, tá? Ótimo produzir imagens, isso vai servir pra gente, talvez, vai ser mais legal numa etapa lá das práticas mitológicas, que a gente possa produzir imagens. Agora não é essa a questão, agora é descrever, tá? Mas se você produzir imagens, quiser produzir imagens, o que tem o eu a ver com isso? É a sua vida, são suas imagens, você faz o que você quiser. Mas por enquanto, tenta, se fizer sentido o que eu estou te falando, tenta descrever, para você conseguir identificar e descrever esses sentimentos e esses afetos, tá? Então vamos com calma, faça isso durante essa semana, você pode escolher um episódio, assim, uma coisa, assim, ou pode escolher várias também, não tem problema. Um episódio de angústia, um troço que te aperte aí, né, que te agonie, escolhe um desses e parte para essa tentativa. Pode fazer vários. Eu posso fazer vários e não sei o que, vou ter que retornar. Pode fazer 10 se você quiser, não importa. Faz 10, faz um texto, faz 10, faz nenhum, enfim, não sei. Faz como você quiser. E depois a gente vai escolher um deles para retornar, tá? Aí a gente vai entender, mas eu sinto várias coisas diferentes, eu queria falar sobre todos. A gente vai entender isso com calma. Agora escolhe um e escreve, ou depois escreve mais um, depois mais um. Não tem problema. Já de antemão, não se angustie com a necessidade de escolha de um episódio. Você pode fazer vários, depois a gente vai indo com eles, tá? Com calma, e vai tentando conectar eles. Eles se conectam. De modo geral, os episódios de angústia se conectam, de alguma maneira. Então a gente vai conseguir fazer, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer essas conexões mais pra frente. Agora escreve, usando isso aqui para tentar falar das suas angústias, da sua experiência de sofrimento, né? Para conseguir começar a elaborar, por isso práticas de elaboração, para conseguir começar a elaborar essa experiência que você tem aí, tá bom? Vamos lá, calma, tá tudo certo, a gente vai indo. Tem muito tempo, tá? Tem muito tempo para fazer esse troço todo. Vamos junto. Até semana que vem. Tchau, gente.